Por favor, eu pediria que todos tomassem os seus lugares. Nós vamos dar continuidade ao programa dessa manhã aqui do Smart. Lembrando que, no final do dia de hoje, nós vamos ter a cerimônia de entrega do Prêmio Smart. Nós preparamos 2 ambientes para que todos possam participar. Um será o teatro, onde estarão as pessoas que vão receber os prêmios, as equipes das empresas vencedoras, e temos também o 6º andar preparado para que todos possam assistir. Lá vai ter já tem um telão como esse. Nós vamos ter um serviço de coquetel o tempo inteiro, desde o final do congresso. Então, fizemos esses 2 ambientes para poder acomodar todos que tenham interesse em ver a cerimônia, e eu convido vocês, assim como também as empresas que ainda não participaram do prêmio, possam tomar conhecimento e, no ano que vem, inscrever cases para o Prêmio Smart. Nós vamos agora, estamos com um pouco de atraso, por causa do que aconteceu aqui no primeiro painel, que se estendeu um pouquinho além do que a gente tinha programado, né? Muito interessante a questão sobre pessoas com deficiência, deu para aprender bastante. Então, nós vamos passar agora os filmes dos patrocinadores, e, em seguida, tem um vídeo da Márcia Pollard para dar abertura aos trabalhos desse período aqui. Então, por gentileza, pessoal. Na Twilio somos obcecados por comunicação. Fazemos tudo para torná-la mais fácil, mais simples e melhor. Mas sabemos que uma boa comunicação é muito mais do que uma mensagem. É aí que entra a nossa plataforma de engajamento do cliente. Basicamente, ela transforma um novo cliente em um cliente conhecido e fidelizado. Com o poder dos dados primários confiáveis, transformamos transações em conversas reais nos canais que os clientes preferem. A plataforma de engajamento do cliente da Twilio é sobre isso. Na Twilio... Ainda bem que você se comunica bem em português, porque a maioria dos surdos não é fluente. A minha língua, Libras, é muito diferente da sua e tem suas próprias regras. Como se comunicar, então, efetivamente com surdos? É fundamental ter intérpretes especializados e qualificados no seu atendimento. E é aí que o ICOM entra, a plataforma líder em atendimento em língua de sinais. O ICOM adiciona uma camada de acessibilidade ao seu atendimento, garantindo a fluência e expertise em Libras. Com o ICOM, empresas de todos os tamanhos podem oferecer um atendimento acessível, inclusivo e eficiente. O ICOM oferece mais do que um serviço. Oferece uma conexão real entre empresas e a comunidade surda. É uma plataforma completa, desenvolvida com inovação e acessibilidade, e atua 24 horas, 7 dias por semana. É hora de mudar, é hora de incluir. Seja parte dessa transformação com o ICOM. ICOM, a gente se fala. Bom dia, o meu nome é Márcia Pollard e eu vim aqui te convidar para um painel imperdível. A gente fala muito sobre experiência do cliente, né? O mercado todo está mobilizado para cuidar dessa experiência, para olhar para a CX, para entender como isso se comporta. Mas hoje, nesse painel, a gente vai falar do desenvolvimento da carreira em CX. Como é que é esse profissional? Quais as habilidades, qual o conhecimento, o que esse profissional precisa ter para cuidar de algo tão importante dentro das nossas empresas? Vem comigo. Bom dia, o meu nome é Márcia. Então,
A organização, a comissão organizadora do SMART, já há alguns anos, definiu que sempre nós vamos colocar palestras e painéis, em todos os anos, sobre pessoas, sobre desenvolvimento de pessoas, de carreira. Porque isso está baseado numa crença muito simples de explicar. Tecnologia, processos, como tudo funciona dentro de uma organização, depende das pessoas, né? Mesmo os que vão desenvolver inteligência artificial, tecnologia super sofisticada, estão sempre pessoas ali tomando decisões sobre qual tecnologia, em que tempo, o que o cliente de fato precisa. Então, é muito importante, todos os anos nós teremos painéis que falem sobre as pessoas. E agora, e logo depois do almoço, é o exemplo disso. Nós vamos fazer agora o painel Desenvolvimento de Carreiras em CX. Eu gostaria de convidar para o palco a mediadora Monique Bernardes, que é VP de Consumer Legal da Latam, da Decolar. Por favor, eu pediria que subisse ao palco também Michele Lima, Latam Customer Service Director da Essilor Luxottica. Por gentileza, Jason Ward, VP de Pessoas, Clientes e ESG da Azul Linhas Aéreas. E nós teremos também a Erika Tabachniks, Manager of Customer Success Healthcare da North America, da LinkedIn, que vai participar virtualmente com nós pelo painel. Obrigado, Erika. Monique, por favor. Escutam. E aí, pessoal? Bom dia. Tudo bem? Então tá bom. Acho que assim, puxando sardinha para o nosso painel, é o melhor painel que a gente vai falar da gente, né? Então, todo mundo aqui, né, tem boleto para pagar, quer entender como que essa carreira tá, né? Então, acho que mais do que nunca a gente está com pessoas aqui que têm uma trajetória, todos vocês aqui poderiam estar aqui facilmente. Então, já agradeço, porque tanto a gente tem para colocar, mas vocês também para a gente. Então, já fica à disposição. Agradecer a Erika, está lá em Miami, né, no LinkedIn. E a gente vai começar a falar um pouco desse modelo de carreira, e temos aqui ambientes e momentos de carreira diferentes, mas a gente tem discutido muito que a carreira de CX tem se apresentado numa amplitude gigante de oportunidades. Seja em consultoria, gente, tem gente fazendo CX até no agronegócio. E olha esse país, a potência que é dentro do agro. Então, tem muita oportunidade e a gente quer aprender. E a gente vai começar pela Michele, né? A Michele, acho que dava um painel, só ela falando tudo que ela cuida, né? Das marcas e tudo mais. Queria que você contasse um pouco, Michele, da sua experiência, mas, principalmente, você explicando aí as marcas e tudo mais, como que é você fazer CX lá na ponta, no varejo, quem está vendendo? Eu sou cliente da Michele, tá? Como que é fazer isso? Como que é engajar pessoas que não estão na sua liderança no dia a dia? Conta aí para a turma, para eles aprenderem um pouco mais com você. Obrigada, Monique. Primeiro de tudo, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, eu sou a Michele, mãe da Júlia, mãe do Matheus e mãe da Meg. Essa Meg, 4 patas, minha pet de 4 patas. Eu estou nesse mercado há 25 anos, né? Há um pouco mais de 25 anos. Eu sou formada em Relações Públicas, a gente vai falar um pouco de carreira. Então, lá atrás, decidi que eu queria cuidar de relacionamento.
E fui trilhando a minha carreira em cima disso. Então, eu me formei em Relações Públicas, fiz uma especialização em marketing, depois eu fui lá na Disney entender um pouquinho o padrão Disney de CX, então eu fiz um curso na Universidade Disney e entendi que seria importante para a minha carreira fazer um MBA em Gestão Empresarial. Então, eu fui complementar a minha graduação dessa forma. Já tive passagem por grandes multinacionais, então, sempre no âmbito de indústria, então, já estive em linha branca, já estive em cosmético, e há 12 anos eu me divirto nesse universo óptico. E aí todo mundo pergunta, quem é esse L'Or Luxótica, né? Por vezes a gente fica nessa curiosidade, né? Conversávamos e a Monique falou, eu conheço, eu conheço. Pô, e é super bacana. Esse L'Or Luxótica é líder global no design, na fabricação e na distribuição de lentes oftálmicas, de armações e óculos solares. Ah, Michele, ajudou muito, não sei ainda quem são. Todo mundo aqui sabe quem é Ray-Ban? Sim, somos nós. Todo mundo aqui sabe quem é Oakley? Sim, também somos nós. E Transitions, Varilux? Sim, somos nós. Então, esse L'Or Luxótica, ela tem no seu portfólio mais de 40 marcas, dentre marcas próprias e marcas licenciadas. E aí onde começa a nossa história de CX, né? A gente atende toda uma cadeia, não só do consumidor final, mas a gente também atende uma cadeia do lojista, da ótica, onde os nossos produtos são vendidos. Nós também atendemos os nossos e-commerces. Então, quando a gente fala de CX, o CX ele não começa só no telefone, ele vai lá desde a ponta. Então, ele vai desde o momento em que nós, consumidores, e aqui teve um painel lindíssimo, eu fiquei apaixonada, parabéns para os palestrantes, a gente que lida, né, com a acuidade visual. Esse cuidado da visão, essa deficiência visual, também é algo que está muito enraizado dentro do grupo L'Or Luxótica. E, por vezes, quando a gente decide numa ótica, a gente tem um primeiro impacto. A gente é abordado pelo balconista da ótica, que pode ser um balconista de uma ótica que é cliente da L'Or Luxótica como B2B, ou pode ir num balcão de uma loja própria nossa, porque, além de todas essas marcas que eu contei para vocês, nós também somos donos da Óticas Carol, da Grand Vision, da Sunglass Hut, das lojas físicas de Oakley, Ray-Ban. Então, as nossas bandeiras, isso é só no Brasil, nós temos aí uma cadeia grande de varejo, justamente porque o nosso fundador sempre teve esse desejo genuíno de estar onde o nosso consumidor está. Então, como é que a gente entende a necessidade do nosso consumidor? Então, a gente foi também para a ponta. E aí a nossa jornada, ela começa lá, no balcão, seja um balcão próprio, ou seja um balcão de uma loja parceira nossa, uma ótica parceira. Então, a gente vai acompanhar essa jornada desde aquele momento, o como eu vou cuidar da informação. A gente está falando de produtos que, por vezes, tem muita tecnologia envolvida. Então, como é que eu asseguro que a comunicação vai ser assertiva e eficiente para o meu consumidor dentro da loja? Depois, é claro, eu tenho todo um atendimento, um time que está aqui, lindo, maravilhoso, meu time está aqui, que vai assegurar que, se esse consumidor ele precisar de uma informação, ele vai ter o respaldo nos canais de atendimento. Mas eu também tenho que assegurar que o meu lojista também precisa ter essa informação, esse treinamento, para que a gente possa comunicar corretamente o consumidor. Então, eu também tenho que cuidar no desenvolvimento do time da ótica, das minhas lojas. Então, é toda uma cadeia que nós temos que estar atento. E os nossos e-commerce são, sim, ferramentas de interação de CX, e que nós temos que ter o cuidado de
buscar a cada dia uma melhor relação com aquele que interage com a gente. Então, assim, de quebra que eu já falei, puxa, temos aí uma super oportunidade de falar de surdos. Temos, sim, já é uma dor que eu capturei aqui. Eu falei, puxa, vou falar com o pessoal da Pessoalize. Então, isso é muito interessante. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, a gente precisa olhar todos os touch points de toda a jornada do que a gente tem. E falando de atendimento da EssilorLuxottica, nós não atendemos aqui do Brasil somente o Brasil. E essa foi uma das grandes conquistas nossas dos últimos 2, 3 anos, que foi justamente a gente acreditar que daqui nós temos profissionais, como todos vocês, que são incríveis e que podem servir outros mercados da EssilorLuxottica. E o Brasil se tornou um hub global de contact center, de atendimento. Então, hoje no Brasil, nós já atendemos os Estados Unidos. Então, o consumidor dos Estados Unidos, ele é atendido pelo Brasil. Ah, Michele, mas e o problema de sotaque? Cara, a gente tem muita gente boa, com inglês impecável. E sabe qual era a premissa lá atrás, quando a gente começou a sonhar isso? Nós não podemos ofertar um nível de serviço, um NPS, uma satisfação, nenhum indicador inferior. O nosso ponto de partida era o resultado que nós já tínhamos lá nos Estados Unidos. Então, o nosso desafio aqui era melhorar o nível de serviço que nós tínhamos lá. Isso deu tão certo que passamos a atender a operação do México daqui do Brasil. E se não bastasse, você falou, tá bom, então você tem time em espanhol, você tem time em inglês, e a gente é eterno inconformado, a gente falou assim, cara, dá para a gente ir mais longe. E aí a gente falou, será? E aí a gente falou, cara, o brasileiro é uma turma boa, engajada e que tem vontade de conhecer muita coisa. Cara, a gente foi atrás de alemão. Cara, tem gente que fala alemão aqui? Tem, né, Tássia? Encontramos, né? Então, assim, cara, tem gente que fala alemão e a gente começou a atender a Europa daqui. E se não bastasse, nós fomos lá atender os franceses. Então, hoje o Brasil é um hub que atende tanto Estados Unidos, quanto América Latina, quanto Europa. E aí você fala, e o céu é o limite. Então, nós temos muitas possibilidades. E quando a gente fala de carreira para nós, o que a gente pode vislumbrar é a gente acreditar e a gente buscar possibilidades de, num ambiente tão complexo, porque lembra que eu atendo o lojista como B2B, eu atendo, então, o atacado, eu atendo o varejo, e eu atendo o varejo, o consumidor que está na minha loja física, mas eu também atendo as minhas lojas físicas. Então, eu também tenho dores. E eu atendo também o consumidor final. Então, nessa complexidade desse meio, como é que a gente pode utilizar os recursos incríveis que nós temos aqui no Brasil para essa evolução do nosso segmento? É a gente acreditar e a gente buscar profissionais e que consolidem todo esse ecossistema. E, se você deixar, eu falo aqui durante os 40 minutos. Menina, é gigante isso, né? Eu falei para vocês que dava um painel só ouvir a Michele. Vocês tinham noção de que poderia ser tão grande isso, da Essilor? Então, eu acho que aqui a grande mensagem é: olha a gama de oportunidade que tem. Dentro do Brasil, a capacidade de você gerar emprego, né? De você gerar emprego, gerar oportunidade, gerar emprego em outros países também. Então, mais do que nunca, eu sou uma profissional que também atendo Latam, igual a Michele. Então, acho que aqui fica uma referência. E, olha, tem trabalho para todo mundo. Eu sou advogada, gente, olha isso. Né? Então, tem todos os gostos aqui. E eu acho que fica muito claro a magnitude que a gente tem dentro do tema cliente, né? Esse olhar. Mas, mais do que o tema só cliente, e é muito do que a gente está falando, e falava com o Jansen isso, que é cuidar de quem cuida. O Jansen é o VP de cliente, de SD, e de pessoas da Azul.
Então, a gente olha aqui que fecha um ciclo, né? Fecha um modelo de trabalho muito bacana. Eu também, como Decolar, como Despegar, somos grandes parceiros aqui da Azul. Acabei de voltar do voo de Fort Lauderdale, melhor voo para mim, Campinas, né? E Campinas, vocês incentivaram ali o aeroporto de Campinas, muito voltado com a Azul. E essa coisa que quem já voou a Azul pode perceber, eu não sei se vocês sabem, eu vou fazer um merchan aqui da Azul, me permita. Nós temos, no Brasil, a empresa com maior pontualidade no sistema aéreo, que é a Azul. É Brasil, gente, é Brasil. Então, assim, isso é muito bacana da gente ver. E são os profissionais, como nós aqui, que estão proporcionando isso. E aí, uma coisa que me encanta, que eu vejo nas redes sociais, que eu vejo trabalhando com vocês, que eu vejo as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de voar Azul, é que todo mundo está com o mesmo objetivo, mesmo num momento difícil, seja um atraso de voo, seja, às vezes, uma questão meteorológica que a premissa é segurança, como a Disney, né? É a primeira ponto ali sempre é a segurança do passageiro e da pessoa que está lá. Como que vocês trabalham para que todos na Azul respirem o tema de Customer Experience? Conta para a gente um pouco isso. Obrigado e sejam bem-vindos a todos. Bom dia para todos, é um prazer estar aqui com vocês. Mas para nós é um grande prazer. Começa sempre com a cultura da empresa. Né? E essa é a nossa visão que temos, nosso fundador. Somos 2 gringos, né? Eu sou dos Estados Unidos, mas temos mais de 14 mil tripulantes que são brasileiros. Então, temos muito orgulho de ser uma empresa brasileira mesmo. Mas a cultura de uma empresa, você não pode não ter cultura. A cultura existe. Então, se você escolhe para focar na cultura, fortalecer a cultura, ótimo. Ou se você quer ignorar e deixar acontecer, também a cultura. Então, nosso foco sempre foi nas pessoas. A visão que tínhamos foi criar a melhor empresa aérea do mundo. É muito agressiva, né? Sabemos que é muito difícil de ser isso, mas a missão que temos é que cada cliente possa dizer que esta foi a melhor experiência do voo deles. E que cada tripulante, que chamamos tripulante para todos os 14 mil, desde os pilotos, comissores, até as pessoas de manutenção e TI que está aqui, marketing, mas que cada um de nós possa dizer que este foi o melhor emprego de nossa vida. Então, este foco de cliente interno, eu cuido de RH e treinamento, nossa UniAzul, que fica ao lado de Campinas, de aeroporto de lá, é que nós temos que focar em nosso cliente interno. Eu não posso atender o cliente. Executivos não podem atender o cliente, mas nós podemos cuidar das pessoas que estão dentro de nossa influência. Né? O que nós podemos fazer? Temos os recursos, as ferramentas para que os tripulantes possam cuidar bem do cliente. Certo? Então, essa é uma coisa, preocupação de como estão as coisas. Nós utilizamos OPA com nosso atendimento ao cliente e também com nossas pessoas, nossas famílias. Michelle mencionou os filhos, também tem família. Então, eu uso a OPA, que é observar, perceber e atender. Não sei se todos entendem meu sotaque, mas é isso mesmo que nós estamos usando para observar o que está acontecendo. Como eu percebo que eu posso fazer para atender. E o cliente para nós, cliente interno, cliente externo, é o foco, é o principal para nós. Ai, que delícia, que delícia. E eu acho que aqui, puxando esse gancho, em que todos aqui somos clientes do LinkedIn, né, Érica? Temos o LinkedIn aí, e aí eu queria pedir para a Érica, que tão gentilmente está com a gente aqui, contar um pouco para a gente, dar dicas, Érica, e aí fica à vontade, como que nós, profissionais de CX, podemos nos posicionar mais e deixar mais claro essa corrente, porque eu falo que é quase que uma comunidade, né? A gente acredita nisso. A gente falava mais cedo aqui no café, e aí agradeço demais o Smart, a Miriam, porque aqui é um encontro de grandes amigos,
Uns que estão chegando, outros que estão voltando, outros que trocaram, outros que decidiram fazer diferente. Mas a Miriam e o time do Smart têm muito esse papel de unir todos aqui nessa corrente. Aí a gente queria te ouvir, Érica, com essa orientação, com esse caminho. O que você tem para contar para a gente? Opa! O seu som, Érica, peraí. Fernando, Rodrigo. Isso acontece, gente, nas melhores casas. Vamos. Não está saindo, gente. Não te escuto agora, Érica. Eu estava te escutando baixinho aqui. Espera aí que eles estão tentando aqui ver. E a gente testou antes, gente, acredita? A gente testou. Ela está falando... Olha! Muito bem. Olha. Temos... Aí eu vou puxando outro tema aqui, pode ser? E aí vocês testam com a Érica? Érica, dá um minutinho, a gente não vai desistir de você, hein? Então tá bom. E aí eu queria aproveitar, puxar o gancho de novo de como a gente se posiciona, mas principalmente cada um do que a gente vem, né? Adorei quando a Michele se apresentou. Eu sou mãe, eu também sou mãe da Rafaela e da Manuela, né? Sou advogada, acreditei nessa causa antes de ser qualquer empresa. E isso é muito importante, é muito verdadeiro, porque nós estamos como uma empresa, mas nós somos de verdade naquilo que a gente acredita. E eu acho que isso representa muito forte. E aí, conversando com o Johnson, eu falei assim, e aí, me conta, de onde vem esse sotaque, qual que é a sua origem, o que você começou a fazer? Conta para o pessoal aqui, conta. Conta para o pessoal de onde você vem, Johnson. Conta, como que você começou a sua carreira? Eu faz muito tempo, eu sou mais velho, talvez, que todos vocês aqui, mas mais de 30 anos atrás, eu comecei como agente do call center, lá em Utah, nos Estados Unidos. Eu tinha 21 anos, mas esta foi uma coisa que eu fui formado em contabilidade, mas nunca queria ser um lado financeiro, mas fiquei apaixonado de servir, de ajudar as pessoas. Eu acho que eu sou um cara com um pouco de toque, né, que eu gosto das coisas bem organizado, consistente, mas eu me apaixonei para servir outras pessoas. E eu acho que esse um pouco de nosso atendimento ao cliente está baseado no que, gente, ninguém é mais importante que o outro. Todos somos importantes, temos responsabilidades diferentes, né? E qual é a responsabilidade que eu tenho como vice-presidente, como diretor, mas qual é a responsabilidade que nossos comissários têm? Os pilotos, os agentes do call center, do aeroporto. Então, fiquei muito fixado nisso. E como empresa inteira trabalha juntos nessa jornada do cliente, pode ser cliente interno ou externo, como eu falei, mas aqui é se preocupar sobre os detalhes. E que hoje de manhã eu vi alguém falar, o cliente sempre tem razão. Eu adoro essa pergunta. E para mim, minha opinião, sabe qual é a resposta? Não importa. Se eu estou fixado em se o cliente tem razão, eu já perdi. Então eu tenho que, qual é a oportunidade que existe? Qual é o problema do cliente? Porque o problema dele são nossos problemas. Então eu sempre estava bem fixado, puxa, onde tem o desafio? Onde tem a oportunidade? E o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para atender bem o cliente, para superar esse desafio? Clientes viajam por muitas razões, eu não sei porquê. Mas eu posso atender bem, observando, percebendo e atendendo uma executiva que talvez está correndo no aeroporto. Eu sei que ela está atrasada para um voo, negócio, então eu não vou tentar de interagir muito com ela. Vou ajudar a apurar a coisa. Mas depois, volto com suas filhas. Agora tem tempo, eu posso interagir melhor com ela e tentar de dar uma melhor experiência. Então, essa paixão de servir e ajudar as outras pessoas é que eu gosto. Eu gosto muito dessa pergunta também. E a minha resposta é, sim, o cliente sempre tem razão, porque a razão é dele, ele coloca onde ele quiser. Cabe a você trabalhar bem essa questão, que eu acho que complementa aqui um pouco do que o Johnson falou. E eu acho que um outro tema que, olhando aqui e conhecendo a grande maioria,
é a paixão. Eu acho que ontem a gente falou bastante, tá ok? A gente falou bastante disso, e até dos cases que estão sendo apresentados aqui mais tarde, mas trabalhar com esse negócio, e aqui não é fala, não é palavra, mas tem que fazer sentido, porque no dia a dia não é fácil. Seja porque você é um profissional de CX, por exemplo, de jornada, de customer centric, de sucesso do cliente, como é o caso da Érica, de atendimento. Eu falo que eu sou uma profissional que, sim, eu sou umbigo no balcão, eu adoro estar perto do cliente, entender o que está acontecendo. Então, eu acho que precisa ter conexão, porque um trabalho, por ser um trabalho somente, não faz sentido. E eu acho que todos os profissionais de CX têm... Se a gente juntasse aqui, dava um best-seller, né? De livro com um monte de história. Acho que a gente consegue escutar a Érica agora. Vamos ver? Deu? Certo? Show! Certo! Estou com inveja de vocês presencialmente aí. Engraçado, né? Que olha e fala, tá em Miami, que tá em Miami, eu vou ter aí com vocês pertinho, então podem tirar foto, postar, adicionar hashtag, adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. O Jason disse bastante sobre cultura, e o LinkedIn tem uma cultura muito forte, que eu sou fã e vivo no dia a dia os valores que eu tive na empresa, trago muito para a minha vida, e vice-versa. Eles têm a possibilidade de fazer um evento de time, uma vez por trimestre, com gastar, né, com tema orçamento. E o último que a gente fez, que eu organizei semana passada, foi um curso de Libras. E eu aprendi essas 3 palavras que eu não aprendi muito bem, né? Eu amo você, isso? Sim. Brasil, que eu aprendi que era assim. E isso aí, quando você sai com alguém só por uma noite. Eu trabalho com Customer Success antes mesmo de ter esse nome. Sempre trabalhei com atendimento a cliente, já fui demitida, já fiz mais de 30 entrevistas achando que eu nunca ia arranjar um emprego na vida, já fiquei frustrada, já fiquei desempregada. Até que um dia esse termo foi criado. E eu comecei a olhar para a minha carreira, para tudo que eu já fiz, e vi que eu sempre trabalhei nessa área de Customer Success. E aí eu me valorizei, falei, nossa, estou incluída, estou pertencendo a esse grupo. E antes do LinkedIn eu estava numa outra empresa, estava na área de serviços financeiros, e fui convidada a entrar para o LinkedIn para gerenciar a área de Customer Success, que cuida da América Latina, aí de São Paulo. Fiquei durante 5 anos aí e vim agora para os Estados Unidos. O LinkedIn, a gente trabalha o Customer Success, e foi comentado aí com vocês também, pessoal das outras empresas, desde o comecinho, né? Então, é uma área que tem que ser um objetivo da empresa como um todo. Não adianta a gente colocar nas mãos de uma equipe somente essa responsabilidade, se o vendedor, a pessoa que faz a prospecção, ou o presidente, ou o RH, não estiverem conectados com essa mesma missão. Então, acho muito importante a gente alinhar esse objetivo para que seja um objetivo de todos. Na minha equipe aí no Brasil, vocês falam, como é que o LinkedIn tem uma área de Customer Success? Tem gente que fala, LinkedIn tem escritório, né? Como é que é isso? A gente atende principalmente as áreas de RH das empresas que estão aí no painel, por exemplo, e ajuda a postar vagas, falar de cultura, falar de como é trabalhar na empresa. Na minha equipe no Brasil, a gente tinha... Gente, uma equipe super diversa. Tinha engenheiro, gente que estudou relações internacionais, economista, no meu caso, pessoal que veio de marketing, teve gente que fez pedagogia, psicologia, de diversas faculdades. Ainda era um pré-requisito ter uma faculdade, isso está sendo deixado de lado por várias empresas. O pessoal está focando muito mais no que a gente fala de contratação por habilidade. Né? Então, vou conectar isso nas minhas dicas daqui a pouquinho. E teve gente que começou carreira como aeromoça, a gente está falando aqui de linhas aéreas, que é um exemplo super lindo de Customer Success, uma pessoa que tem que ter muita paciência. Teve gente que trabalhou como mágico, gente que trabalhou em banco, então diversas experiências aí. Olhando para vocês, né? Olhando para o público que está aqui, quer dizer, através que eu não estou vendo ninguém, mas enfim, estou supondo quem esteja por aí. Está todo mundo de olho em você. Eu estou adorando que eu estou gigante aqui nessa tela, estou me sentindo uma atriz. O que eu posso fazer para melhorar, né? Ou para ir atrás desse meu sonho? Você falou um pouquinho agora nessa questão de sonhos e objetivos. Eu costumo dizer que é importante alinhar
3 coisas na vida aí. Pensar o que eu gosto de fazer. O que eu gosto mesmo, o que me energiza. Eu adoro falar em público, eu adoro dar palestra, eu adoro dar dicas. Também gosto de atender clientes, gosto de fazer análises em planilhas, gosto... Então, buscar isso, o que você gosta. E o que você faz bem. Uma coisa é você gostar e outra coisa é você fazer bem. Não posso gostar de cozinhar, mas ninguém vai comer as coisas que eu faço. Então, não adianta eu não fazer bem uma coisa que eu gosto, né? Então, o que eu faço bem? E tem gente que fala, fica em dúvida, mas que eu não sei muito bem o que eu faço bem. Pede ajuda, pede conselho, pergunta. Ou presta atenção naquelas coisas que você ganha um elogio, ou que alguém vem pedir ajuda para você, né? Então, o que você faz bem, o que você gosta de fazer e o que o mundo está precisando. O que as empresas precisam, o que alguém te pagaria para fazer. Assunto super em voga, além de, obviamente, atendimento de cliente, inteligência artificial. Então, é uma área que também está crescendo muito, né? Então, se a gente unir essas 3 áreas, e aí a gente vai estudar, sabe? Vai estudar. Seja a melhor pessoa que você consegue imaginar que exista nessa hora. Dicas práticas. A gente pode começar... depois vocês olham no meu perfil do LinkedIn, tem um vídeo lá que eu vou, item a item do perfil, com dicas de como colocar uma foto, o que escrever, o que colocar, para deixar um perfil mais forte. Fora isso, é importante seguir pessoas que estejam na área, né? O Brasil tem uma comunidade muito forte dessa área de Customer Experience e Customer Success. Procura lá o perfil dessa galera, segue todo mundo. Tem blogs, eu costumava seguir um monte de blogs de Customer Success, Customer Experience. Tem podcast, tem uns que eu adoro também. Tem grupos no próprio LinkedIn que você pode seguir. Tem livros excelentes, depois a gente, não sei se a gente pode fazer propaganda aqui, mas um que chama Customer Success mesmo, acho que é... esqueci, vocês devem saber. Lincoln Murphy. Tem outros livros também. Então, vai em busca de cursos. E a gente fala um pouco de idioma, né? Tem muita coisa que é em inglês. Gente, tem tanto jeito de aprender inglês, de graça. Tem YouTube, tem vídeo, tem música, tem biblioteca. Então, se é o seu sonho, se é o que você gosta, eu quero morar nos Estados Unidos, igual a Érica. Vai atrás, sabe? Vai atrás e põe aquele seu objetivo, escreve, né? Geralmente, quando a gente escreve um objetivo, a gente acaba alcançando com mais facilidade, que a gente se relembra dele também. Ô, Érica, nossa, que presente, né? Presente para todos aqui, altas dicas. Eu também acredito muito nessa história do escrever. Eu sou do caderninho, porque a sua ideia de hoje, se você não escrever, amanhã você não lembra da metade do que você pensou. Então, seja numa escrita, seja numa anotação, no computador, o que for. Pensou, veio, escreve. E eu acho que uma coisa que a Érica falou muito forte, e que tem muita verdade aqui na gente, é fazer o que gosta. E isso tem uma força gigante, pessoal, é fazer o que gosta. E aí eu queria aproveitar aqui que a gente está também com uma visão de contratação, né? Vocês são profissionais que contratam, eu sou profissional que contrata. Michele, qual é o perfil que você busca hoje para o seu negócio, essa visão gigante que você tem? Conta para a gente um pouco do perfil, para ajudar. Quem está aqui e está pensando, puxa, eu queria mudar de empresa, queria mudar de negócio, mas eu quero ainda estar dentro desse universo, ou até eu quero aprender, conhecer mais com a Michele, de como contratar profissionais na linha do que a Érica deu de tanta dica para a gente também. Não, super riquíssimas as dicas da Érica, e eu acho que contratar pessoas apaixonadas. Por quem? Por pessoas. Porque, como o Jason mencionou, nós servimos, e nós servimos pessoas. Então, não tem outro meio. Então, a principal característica que tanto eu quanto o meu time buscamos são pessoas apaixonadas por pessoas. Muito mais do que competência técnica. Competência técnica se desenvolve. Comportamento, atitude de servir, é algo que vem muito de cada um. É possível desenvolver, Michele? Sim, é possível desenvolver. Mas ela quando vem um profissional que você olha, aquele brilho nos olhos. O Gabriel, quando falava, ele falava com os olhos dele
brilhavam. Não sei se vocês observaram isso. E isso é algo que a gente capta numa entrevista. E a gente tem que ser intencional. Por vezes, a Érica falou, puxa, a faculdade ainda é requerida, mas tem empresas que já nem tanto pedem a faculdade como um pré-requisito. Eu sou de uma geração lá atrás que não era faculdade e que faculdade você fez? É essa geração. Isso está mudando. Por quê? Porque é muito mais da habilidade dessa pessoa de sentar na cadeira que ela está se propondo. Você mencionou, Monique, sobre fazer sentido. Essa é uma fala que eu uso muito com o meu time, que assim, tem que fazer sentido. Está fazendo sentido? Então, por quê? Porque a jornada, porque a gente fala muito de jornada do cliente, e o próximo painel vai falar de Employee Experience, né, que vai falar da jornada do colaborador. Para mim, e o meu time está aí, não me deixa mentir, tem que ser divertido. E eu brinco com eles, cara, a diversão eu garanto, porque é intenso. A gente sabe que vai ser intenso, porque eu vou do pré-venda ao pós-venda, ao fora da garantia. E vão ter momentos nessa jornada em que as relações, eu preciso me colocar no lugar do meu cliente ou do meu consumidor para tratar uma dor. E eu tenho que estar disponível para aquele atendimento, para aquele servir. E isso é extremamente importante. E na entrevista, é possível, quando nós estamos buscando, seja na entrevista ou até mesmo sabe o job description, que muitas vezes a gente tem que fazer, qual é o job description para essa posição? Ali já começa, porque ali é a tua atração. É um momento em que você vai buscar aqueles profissionais, e a gente tem profissionais fantásticos no mercado, que vão trazer essa riqueza. E tem que estar alinhado, o Jason falou sobre esse ponto, a cultura, de quanto essa pessoa está alinhada, e ontem nos painéis falou sobre o seu propósito. O propósito, a gente falou, acho que foi você, André, que falou do propósito da empresa e do cliente. Então, assim, qual é o propósito? Aquela pessoa, você conseguiu capturar se ela tem o mesmo propósito que você? E outra, nós, enquanto profissionais do mercado, quando buscamos, se aquela vaga que eu estou buscando está alinhada com o meu propósito de vida, porque aquilo tem que ser divertido para mim. Vai ser intenso? Tenho certeza. Tenho certeza, isso a gente não promete diferente, mas é o quanto a gente está alinhado com aquilo e eu quero fazer parte, porque aquele propósito passa a fazer parte do meu propósito pessoal. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente fala assim, é propósito, mas se você não acredita, se você não está conectado, se não tem verdade, seja com quem você trabalha, sejam os clientes, eles percebem, né? Percebem que não tem essa conexão. E aí a gente já está indo para os minutinhos finais, mas assim, Johnson, você como pessoas, né, como responsável do tema de pessoas na Azul, uma empresa gigante aí, tão importante no Brasil, independente da carreira de CX, mas para a gente poder aqui já colocar para as pessoas, quando você busca um profissional, quando você olha, e a Érica falou muito isso, né? É saber o que gosta de fazer, saber o que é bom e fica antenado o que está acontecendo de novidades no mercado para você. O que você busca no profissional, independente da posição na carreira? Qual o seu olhar? O que você daria de dica para o pessoal que está aqui? Olha, pessoal, é isso que está acontecendo agora e eu, como gestor de pessoas, vejo muito esse direcionamento. Eu acho que começa com os valores, como eu falei. Temos valores na empresa e temos que olhar para se a pessoa vai ser um bom fit para nós e se eles acreditam assim. Mas para nós também é super importante as competências das pessoas. Tem que ter atitude como se fosse dono. Tem que ter uma atitude de dono. Tem que ter uma visão de tudo. Porque senão, se eu somente estou focado aqui neste cliente que está em frente de mim, tem um mundo inteiro. Temos nosso gerente de TI aqui, Victor, mas ele fica em Azulville, onde nossa sede é em Alphaville, Azulville. Mas ele viaja muito, ele vai para o aeroporto, ele vai para o call center. Por quê? Porque essa coisa tem que entender que a visão de tudo é que como funciona. E se essa empresa fosse minha, de verdade, eu trataria diferente. Não deve ser assim. Então, pessoas têm que entender que o parte que eles vão fazer é parte de 1 milhão de coisas que tem que fazer. Engraçado, rapidamente,
mais ou menos 1.200 coisas têm que acontecer certo para uma aeronave decolar no horário. Então, se você entende que os detalhes que precisa, e só temos 2 vagas na empresa, pessoas que interagem com o cliente e as outras que apoiam as pessoas que têm o cliente. Muito bom, e é no detalhe, né? Imagina, a quantidade de voos tem tudo no detalhe. E tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Fábio Barbosa, e eu trabalhei com ele na época do Banco Real e no ABN. Imagina, e ele falava, você é de auditoria, você é de TI, você não lida com cliente? Pare e repensa, tem alguma coisa errada na sua função, porque tudo que se faz numa empresa, se não tem cliente, gente, se não tem atenção ao cliente, para que a empresa serve? Para que ela está ali? E eu acho que um outro ponto que o Janson colocou, que eu gosto muito, desde o atendente, lá do atendimento do call center, é você trazer esse empoderamento de ser um empreendedor do seu negócio. Eu estou no atendimento, mas como que eu posso empreender aqui? E dar essa força para quem está no negócio, no atendimento, para que todos sejam, de fato, responsáveis por uma fatia do negócio. Eu acho que esse olhar de dono do negócio faz a gente acordar e ir dormir todo domingo com vontade da segunda-feira começar e com gás, com força. E, Érica, o que você pode falar para a gente? Você sendo uma profissional do LinkedIn, mas o que é ser uma profissional que cuida de cliente? Né? E eu acho que é algo tão especial, que é o sucesso do cliente. Quando você olha isso, e você é muito voltada com as empresas, para as empresas prosperarem, tem um papel muito fundamental, para que a gente possa fechar aqui o que é o sucesso para o cliente, que é tão o seu negócio hoje. Na verdade, o meu sucesso são vocês aí atingirem os objetivos de vocês, né? Então, é isso. E aqui eu vim para cá, agora aqui é um trabalho, eu acho, mais honrado ainda. Não mais honrado, mas eu me sinto muito bem aqui. Aqui eu trabalho só com o setor de saúde. Essa área foi criada durante o Covid, onde a gente percebeu que enfermeiras, médicos, todo o setor clínico de talentos estava estressado, ganhando mal, trabalhando muito. E aí o LinkedIn criou essa área para focar em hospitais, farmácias, clínicas. Então, o nosso objetivo é garantir que esses lugares tenham os melhores profissionais, as melhores culturas para atender cada um de nós. Ai, que lindo. E para uma coisa que eu queria dizer também, eu penso muito, eu sou mãe solteira, tenho uma filha e 2 cachorrinhas e trouxe todo mundo para cá, né? Eu falo muito com a minha filha, com a Gabi, sobre, acho que antigamente a gente falava assim, eu não sou muito boa em matemática, então vamos lá, vou estudar para melhorar, né? Eu sou boa em português, ótimo, mas agora eu vou melhorar a matemática. Esse pensamento mudou. A Gabi, ela não é nada boa em zero coordenação motora. Não adianta eu dar uma bola de basquete para ela e falar, filhinha, vai jogar, porque ela vai ficar frustrada. Então, eu trabalho muito com as fortalezas, sabe? Quando a gente fala, né, em contratação, o que falta para a equipe, olha, qual é a fortaleza? O que cada um tem que vai agregar ao time? E aí, eu sempre acho muito importante a gente pensar, por que eu quero sair da onde eu estou? Às vezes é questão salarial, não gosto do meu chefe, trabalho muito, não estou feliz com o meu resultado, mas ter essa clareza, por que eu quero sair da onde eu estou e para onde eu quero ir, e por que eu quero ir para onde eu quero ir. Né? Tem muita gente que vem fazer entrevista, não sabe nem direito onde é que está. Eu já fiz isso, confesso, eu já fui fazer entrevista sem nem saber que empresa direito que eu estava, né, sendo entrevistada. Não recomendo. Então, acho que isso é importante, essa clareza. Para onde você quer ir, qual a cultura, né? Como é que eu vou agregar para aquela cultura? E a conexão, né, Érica? A cultura, eu acho que é a conexão. Então, gente, eu agradeço demais a Michelle, o Janson, a Érica, e espero que a gente tenha contribuído para vocês, para a carreira de vocês, e que todos nós aqui estamos disponíveis, sem dúvida, mas eu acho que aqui é cuidar de quem cuida, cuidar de vocês. Antes de cuidar de alguém, vocês como profissionais e como líderes, vocês precisam cuidar de vocês. Cada um aqui, fica o nosso agradecimento
e que vocês tenham uma carreira brilhante e contem pra gente. Obrigada, obrigada a todos aí, gente. Imagina, obrigada, gente.